Olá pessoal, na aula de hoje iremos começar o nosso segundo bimestre. Então, a nossa primeira unidade do segundo bimestre nós iremos ver multiplicação e divisão de números inteiros, nas páginas 3 e 4. Então, antes de iniciarmos aí multiplicação e divisão de números inteiros, nós temos que relembrar aí alguns conceitos, que são os múltiplos e divisores e os critérios de divisibilidade. Então, múltiplos e divisores, vamos relembrar logo os múltiplos. Observe essa sequência aqui. Primeira sequência, sequência 1. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Se nós observarmos, ela vai aumentando de 3 em 3. Isso significa que essa sequência é formada pelos múltiplos de 3. Então, para eu encontrar os múltiplos de 3, ou eu posso, o primeiro múltiplo sempre vai ser o 0. 0 é múltiplo de todos os números. E a partir do 0 eu posso sempre ir acrescentando 3 unidades. No caso aqui são 3, né? Então, 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18 e assim vai. Se fosse a sequência do 4 aqui, eu poderia fazer também a multiplicação, ó. 4 vezes 0, 0. Depois, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, nessa sequência aqui, eu estou achando os múltiplos de 4. Então, vai ser, ó, 0, 4, 8, 12, 16. E é uma sequência infinita, tá? Nós sabemos o primeiro, que é o 0, mas não sabemos o último, tá? Vamos ver aqui mais uns 2 exemplos. Aqui. 12 é múltiplo de 3, pois podemos escrever 12 igual a 4 vezes 3. Então, 4 vezes 3, 12. Então, 3 ele é múltiplo de 12. Na letra B, eu tenho que 13 não é múltiplo de 3, pois não existe um número natural que multiplicado por 3 possa resultar em 12 ou em 13. Então, aqui, ó, não tem um número que eu possa multiplicar por 3, ó, que vai dar o resultado igual a 13. Então, 3 não pode ser múltiplo. Então, um múltiplo de um número natural, ele é o resultado da multiplicação desse número por outro número qualquer, tá? Como eu fiz aqui a multiplicação. Múltiplo de um número é o resultado da multiplicação desse número por um número qualquer, certo? Então, vamos ver aí a sequência de número 2. Na sequência de número 2, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 12. Sabemos o primeiro e sabemos o último termo. Essa sequência aqui, gente, ela é uma sequência de divisores. Então, aqui, ó, nós já estamos nos exemplos de divisores, tá? Então, o 12, ele tem como divisores o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 8. Então, o 1 é divisor de todos os números. E o último divisor de um número é ele mesmo. Por exemplo, aqui o divisores do número 15. Vai ser 1. Posso dividir 15 por 2? Não, né? Ele é um número ímpar, então não vai por 2. Por 3, posso? Sim, posso dividir por 3. Posso dividir 15 por 4? Vai dar exato? Não vai dar exato, então 4 não é divisor de 15. E o 5? 15, eu posso dividir por 5? Sim, né? Vai dar 3. E ele mesmo. Então, os divisores do número 15 são 1, 3, 5
e o 15, ele mesmo, tá? Vamos ver aqui mais esses exemplos. 8 não é divisor de 12, pois a divisão de 12 por 8 não é exata. Ele vai ter resto igual a 4, tá? 13 é divisor de 12. 3 é divisor de 12, pois a divisão de 12 por 3 é exata. 12 dividido por 3 é igual a 4, então vai dar resto 0, certo? Então, só vai ser divisor de um número quando nós fizermos o teste, a divisão, e o resultado, o resto, foi igual a 0, certo? Espero que vocês tenham lembrado aí o que são múltiplos e divisores, tá? Vamos ver agora os critérios de divisibilidade. Então, gente, nos critérios de divisibilidade, então, um número ele será divisível por 2 quando a terminação desse número, ou seja, quando o número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, quando vocês observarem o número e tiver uma dessas terminações, ele vai ser o número divisível por 2. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. O 9.734 termina em 4, é divisível por 2. 2.866 é divisível por 2, termina em número par. 63 é divisível por 2? Não, ó, termina em 3, então não é divisível por 2. Vamos ver divisibilidade por 3 agora, tá? Para ser divisível por 3, esse número, eu vou colocar primeiro o exemplo, depois eu vou falar quando que ele é divisível. Vou colocar aqui o número 45.792. Então, para analisarmos se esse número é divisível por 3, nós temos que somar todos os algarismos. 4 mais 5, mais 7, mais 9, mais 2. Essa soma é igual a 27. E temos que observar aqui, ó, se o resultado, 27, ele é múltiplo de 3. Então, 27 é múltiplo de 3? Sim, né? Porque eu posso dividir, ó. 27 é múltiplo de 3. 27 dividido por 3 igual a 9. Faço o teste, tá? Então, se o resultado dessa soma de todos esses algarismos for múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Vou fazer mais um aqui, ó. 2.151. Primeira coisa, soma 1, 2 mais 1, mais 5, mais 1. Vai ser igual a 9. 9, ele é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3, certo? Então, gente, para que o número ele seja divisível por 4, nós temos que observar duas coisas. Se os seus dois últimos algarismos terminarem em 0, então ele é divisível por 4. E também se os dois últimos algarismos forem um número múltiplo de 4. Por exemplo, aqui, 3.416. 16, ele é múltiplo de 4. 16 dividido por 4 é 4. O outro, 2.240. 40 é múltiplo de 4? Sim, né? 40 dividido por 4, 10. Então, continuando aí, ele vai ser, o número ele é divisível por 5 quando o algarismo das unidades termina em 0 ou 5. Então, exemplo aqui, ó, 615 terminou em 5, então ele é múltiplo de 5, divisível por 5. Terminou em 0, então ele é divisível por 5 também. Esse é bem simples. Então, gente, um número ele vai ser divisível por 6 se
se o número ele é divisível por 2 e por 3. Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo para ele ser divisível por 6. Então, nós temos que relembrar o critério de divisibilidade por 3. Para ser divisível por 3, o que ele tem que fazer? Somar tudo, todos os algarismos do número e observar se o resultado é divisível por 3. Então, 30 é divisível por 3? Sim, né? 30 dividido por 3, 10. Eu também posso armar a continha e fazer isso aqui. Só que vai demorar bem mais, né? E é divisível por 3, né? Então, divisível por 2, porque ele termina em 6. E 6 é o número par. Então, ele é divisível por 2. Então, ele é divisível por 3 e por 2. Então, ele é divisível também por 6, certo? Para ser divisível por 8, ele vai ser divisível por 8 se os 3 últimos algarismos forem 0 ou quando os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Então, aqui eu tenho os 3 últimos números terminam em 0, os 3 últimos algarismos, né? E quando os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Então, aqui eu tenho 3.456. Então, eu tenho que pegar o 456 e verificar se ele é divisível por 8. 456 é divisível por 8, tá? Vai dar 57. Então, a regra de divisibilidade por 8, quando os 3 algarismos, os 3 últimos forem 0, ou quando os 3 últimos forem divisíveis por 8, certo? Divisíveis por 9, se a soma dos seus algarismos for um número múltiplo de 9. Então, se eu quero saber se esse número é divisível por 9, é só somar. Aqui, ó, 45.792. Se eu quero saber se 45.792 é divisível por 9, então eu somo. 4 mais 5 mais 7 mais 9 mais 2 é igual a 27. 27 é múltiplo de 9? Sim, né? 29 é múltiplo de 9. 0, 9, 18, 27 e assim vai. E o 6.453, mesma coisa, só somar. 6 mais 4, 10 mais 5, 15, mais 3, 18. 18 é múltiplo de 9, tá? E o último, ele vai ser múltiplo de divisível por 10, se o último algarismo for 0. Então, esse aqui, ó, olhou para o número, terminou em 0, ele é divisível por 10, certo? Espero que vocês tenham entendido, relembrado aí o processo de divisibilidade. Qualquer dúvida, assistam a aula novamente ou podem entrar em contato, tá? Um grande abraço e até mais.